Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo em paz, com saúde, com muita vontade de estudar e com muita vontade de estudar ciência. Então, retornando às nossas aulas, hoje nós vamos estudar sobre fatores abióticos e bióticos do meio ambiente. Quem são eles? Quais são as funções? Qual a importância desses fatores no ambiente? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre eles hoje. Em uma floresta, pessoal, a gente pode elencar vários elementos que são fatores abióticos e vários elementos que são fatores bióticos. Tá? O primeiro modo, assim, você não de cara, você sabe que aquele elemento está fazendo parte de uma floresta, mas você, antes de saber o que é fator abiótico e biótico, você não tem noção de que ele faz parte. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui a caneta para vocês conseguirem ver. Então, por exemplo, isso aqui é a paisagem da Caatinga. A Caatinga não é de mau cheiro, isso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas a Caatinga é a floresta dominante aqui da nossa região. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui cactos, nós temos árvores, ervas, temos o solo, temos o sol, luz, com certeza tem vento. Então, nós temos vários elementos que, num primeiro momento, a gente sabe que eles estão lá formando toda essa paisagem dessa floresta e que a gente vai agora classificá-los em bióticos e abióticos. Entre os fatores abióticos, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente o que é. Nós podemos citar a luz, na luz solar, aqui, a luz do sol, a temperatura, né? A gente sabe que na nossa região a temperatura é elevada, né? A gente sente muito calor. Os ventos, que são fatores abióticos, por quê? Porque eles influenciam na dinâmica dessa floresta. Isso são fatores abióticos. E dos fatores bióticos, quem que a gente poderia citar aqui, por exemplo, nessa floresta? As árvores, né? Essas árvores nós podemos ver aqui, tem desse lado, tem do outro, compondo toda a paisagem. Os cactos, né? Os cactos que são um tipo de planta. E os animais que a gente não vê assim a priori, mas a gente sabe que existem numa floresta, como cobras, pequenos mamíferos, as aves, répteis em geral. Então vamos ver agora mais aprofundado do que se trata cada um desses fatores abióticos e desses fatores bióticos. O que são fatores abióticos? A gente pode definir eles como um conjunto de fatores físicos que influenciam comunidades de seres vivos de um determinado local. Basicamente são o quê? São elementos não vivos de um local. Luz não tem vida, vento não tem vida, temperatura não tem vida, mas todos eles são fatores físicos que estão influenciando diretamente a vida dos fatores dos seres vivos de um determinado local. Então, por exemplo, será que em um ambiente muito quente, determinado animal consegue sobreviver? Não, nós temos um fator abiótico, que é a temperatura, que influencia a vida daquele animal naquele determinado local. Então, fatores abióticos, apesar de não ser fatores vivos, eles influenciam diretamente os fatores vivos de um determinado local. Daí eles influenciam o quê? Crescimento. Os animais, as plantas, precisam de determinadas condições ambientais para que eles possam se desenvolver melhor. Será que a temperatura alta favorece o crescimento de uma planta? Será que quanto mais luz, mais rápido aquela planta vai crescer? Disponibilidade de água. Todos os seres vivos precisam de água. Se em determinado local não tem água, será que aquele animal consegue sobreviver, consegue crescer? Então, percebam que esses fatores, apesar de não serem fatores vivos, eles influenciam diretamente a vida dos seres vivos. Influenciam também nas atividades, principalmente atividades de animais. Tá? Aqui é tipo de atividade: a caça, a reprodução. Existem animais que, por exemplo, só saem para caçar à noite. E existem animais que são diurnos, caçam durante o dia. Tá? Então, o
Por que uma caça de manhã e outra caça à noite? Será que é por causa da temperatura? Será que por causa da luz? Podem ter vários fatores relacionados. Características físicas, tá? Alguns animais e algumas plantas são adaptadas às características ambientais, às características abióticas. Então, por exemplo, tem animais que são altamente adaptados a viverem em temperaturas muito frias. Então, eles dependem da temperatura fria para sobreviverem. Para isso, eles desenvolvem características físicas, características anatômicas, como, por exemplo, maior quantidade de pelo, maior acúmulo de gordura, a mandíbula mais adaptada para intensa alimentação. Então, são fatores que também influenciam nas características físicas dos seres vivos. Além disso, na distribuição. Como assim distribuição? O quanto esse ser vivo, esse animal, essa planta, consegue se distribuir ao longo do ambiente. A gente sabe que é bem mais fácil de um animal sair de um local para o outro. Mas será que ao sair do local de origem dele para outro local, ele vai conseguir sobreviver? Então, as características abióticas, os fatores abióticos também influenciam no quanto que um animal consegue andar, consegue caçar longe do seu habitat natural. Então, influenciam a distribuição dos organismos vivos. E por isso a gente consegue diferenciar os fatores abióticos em dois tipos: fatores climáticos e fatores edáficos. E a gente vai ver o que é cada um agora. Tá? Fatores abióticos climáticos são elementos que caracterizam o clima de uma região. Eles também podem ser chamados de fatores físicos. Quais são os elementos que a gente pode citar que caracterizam o clima de uma região, pessoal? Luz, por exemplo, aqui em Sobral, o sol forte desde as 6 horas da manhã vai até quase 6 horas da tarde, então nós temos muita luz solar. Nós temos temperatura alta, temperatura baixa, intermediária, também influencia o clima de uma região. Pluviosidade, que é a quantidade de chuva, tá? O quanto que chove no local, também influencia o clima dessa região. E umidade relativa do ar, que é a porcentagem de água, de gotícula de água, que está presente no ar que a gente respira. Tá? Então, todas essas condições, todos esses fatores abióticos, percebam que nenhum aqui tem vida, todos esses fatores influenciam o clima de uma região e influenciam diretamente a vida dos seres vivos. E os fatores abióticos edáficos, o que são? São elementos que estão relacionados aos componentes químicos do ambiente. Por isso também podem ser chamados de fatores químicos. O que são fatores químicos? Fatores químicos, pessoal, são elementos que compõem determinado objeto, que compõem determinado solo, que compõem nosso corpo. Então, tudo que é vivo e não vivo é formado por algum tipo de elemento químico, tá? E quando eu digo elemento químico, não estou falando de algo necessariamente tóxico, tá? Elemento químico é algo que compõe naturalmente tudo que é vivo e não vivo no nosso planeta. O que podem ser esses elementos químicos? Os gases atmosféricos, como por exemplo o oxigênio, que a gente respira, é um fator abiótico, é químico, né? Um fator abiótico edáfico. O CO2, que é um gás que está presente na atmosfera, que está presente nas plantas. As plantas necessitam de CO2 para produzir o seu próprio alimento, tá? Então é um elemento químico, é um fator abiótico edáfico. Temos também os nutrientes do solo, que aí nós temos nitrogênio, potássio, fósforo. Para que isso é importante? As plantas, elas necessitam de todos esses elementos e mais alguns, muitos que estão presentes no solo, isso aqui é só um exemplo, para produzir o próprio alimento. Como que ela faz isso? Através da fotossíntese, que nós vamos ver mais lá na frente. E o que é que isso influencia para a gente? Se a planta está puxando nitrogênio, potássio, está puxando fósforo, significa que ela está produzindo alimento.
A maçã que a gente come é diretamente ligada à fotossíntese. A banana, o arroz, o feijão, laranja, tudo que a gente come proveniente de plantas é resultado da fotossíntese. Então, esses fatores abióticos edáficos, eles também estão muito ligados às atividades humanas, porque eles estão influenciando diretamente, por exemplo, na nossa alimentação, no caso das plantas. Além disso, é necessário também para a planta sobreviver, não se trata somente da gente. Então, se ela está realizando fotossíntese, através desses nutrientes que ela está retirando do solo, ela está sobrevivendo e perpetuando a espécie dela. Então, percebam que os fatores abióticos edáficos são muito importantes como composição dos seres vivos, dos seres não vivos, como composição do planeta como um todo. Tá? Então, são fatores edáficos, são os componentes químicos do ambiente, né? CO2, oxigênio, nitrogênio, potássio, fósforo, sódio. Qualquer um desses é classificado como fator abiótico edáfico, tá? E os fatores bióticos? Uma dica para vocês. Toda vez que vocês ouvirem esse prefixo bio significa vida, tá? Então, biótico são todos os seres vivos de um determinado ambiente. Tudo que for ser vivo, tudo que tiver vida em uma floresta, em uma cidade, em um lago, em uma montanha, tudo que for vivo é fator biótico desse local. E o que é que pode ser caracterizado como esse fator biótico? As plantas. Às vezes vocês pensam que as plantas não são seres vivos, que as plantas não têm vida, mas completamente enganados, tá? A planta é sim um ser vivo e necessita de todas as condições ambientais que nós falamos anteriormente aqui, de luz, temperatura, água, sol, ela necessita de tudo daquilo para sobreviver. Então é sim um ser vivo, então as plantas são seres bióticos de um determinado local. Os animais, todos os animais são seres vivos de um local. E bactérias e fungos, tá? O fungo aqui representado pelo cogumelo e as bactérias em geral também são seres vivos, tá? Então, recapitulando aqui com vocês rapidinho. Aqui. Fatores abióticos, o que são? Conjunto de todos os fatores físicos que influenciam a comunidade de seres vivos em um determinado lugar. Fator abiótico tem vida? Não, fator abiótico não tem vida, mas influencia diretamente os seres vivos. Quais são os fatores que nós podemos citar? Luz é um fator abiótico, climático, temperatura, pluviosidade, que são as chuvas, a umidade relativa do ar, então são fatores abióticos climáticos, ou então fatores abióticos físicos. Aí os fatores abióticos edáficos são os componentes químicos que estão compondo tudo no nosso planeta. Quem que a gente pode citar? Gás carbônico, gás oxigênio, nitrogênio, potássio, fósforo, ferro, o sódio, gás hélio. Então, tudo isso são fatores abióticos edáficos, são componentes químicos. E os fatores bióticos são elementos vivos, são todos os seres vivos de um local, de uma determinada floresta, de um determinado ambiente. Então, são todos aqueles elementos que possuem vida, guardem isso. Abiótico não possui vida, mas influenciam seres vivos. E os fatores bióticos são todos os seres vivos de um determinado local. Quem são esses seres vivos? As plantas, os animais, os fungos e as bactérias, tá bom? Tudo isso são seres vivos de um determinado local. Então, alguns avisos. O exercício está disponível na sua respectiva turma do Google Classroom e no WhatsApp. Se você ainda não tem acesso ao Google Classroom, porque não conseguiu baixar, porque não tem e-mail, porque não consegue entender, procure um professor, diga, não consegui, você pode me ajudar, a gente está aqui para ajudar vocês. E se mesmo assim não conseguir, a gente também vai continuar postando as atividades no WhatsApp, então sempre mantenha contato. E qualquer dúvida que você ficou, se você não entendeu alguma coisa
do conteúdo, você pode mandar mensagem também no grupo que eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, um beijo e até a próxima aula.